Hoje nós vamos tentar avançar no Salmo de número 71, né? Quase no final do segundo livro de Salmos, né? Quase na metade da totalidade. Semana passada a gente pegou um salmo tão pequenininho, né? Salmo de número 70. Né? A gente continua basicamente no mesmo encargo que entramos agora nessa fase, né? Salmo 70 era petição por auxílio divino e agora é súplicas de um ancião, né? A gente tem permanecido nessa questão da petição, da súplica, no pedido de socorro, no pedido de ajuda. Quantos pedidos de ajuda foram registrados na Bíblia, né? Acho que com que ideia, né? Se não nos encorajar a saber que esses pedidos de ajuda foram atendidos da mesma forma que o nosso também será, né? Se tivermos paciência, longanimidade, perseverança, aguardarmos aqui, é um pedido de um ancião, de alguém já que muito caminhou, né? Que muito viu, muito experimentou e continua suplicando, continua pedindo ajuda, né? Não é diferente. A gente está conversando com a nossa irmã Priscila, estava falando isso. Rafael, parece que nunca a nossa vida vai ser tranquila. Em alguns momentos é uma exceção, mas na grande maioria não, né? Está sempre de alguma forma suplicando, pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo auxílio a Deus. É uma maneira talvez que o Senhor encontre da gente não entrar na autossuficiência, naquele descanso no sentido do esfriamento, né? O Senhor sempre acaba colocando uma situação na nossa vida para um desafio, algo que Ele propõe para a gente sempre permanecer nessa dependência, né? Ele coloca aqui, versículo 1. Em Ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me na Tua justiça, e faz-me que eu escape. Inclina os Teus ouvidos para mim e salva-me. Se Tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha, ordenaste que eu me salve, pois Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, da mão do ímpio, do poder do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Por Ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será para Ti constantemente. Para muitos sou como um portento, mas Tu és o meu forte refúgio. A minha boca se enche do Teu louvor e da Tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. Porque os meus inimigos falam contra mim. Os que espiam na minha alma consultam juntos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram o mal contra mim. Mas eu esperei continuamente e Te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará a Tua justiça e de contínuo os feitos da Tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Virei na força do Senhor Deus, farei menção da Tua justiça, da Tua tão somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as Tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desamparastes, ó Deus, até que tenhas anunciado a Tua força a esta geração
e o teu poder a todos os vindouros. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu, que me fizeste ver muitas e penosas tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei com a harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Também a minha língua falará da tua justiça o dia todo, pois estão envergonhados e confundidos aqueles que procuram o meu mal. Amém. Então interessante que a gente percebe assim essa súplica desse ancião, né? Seja do adulto, do jovem, do ancião, né? O Senhor sempre está com os ouvidos inclinados para ouvir aqueles que o temem. Eu acho interessante o versículo 1, ele é muito repetitivo no livro de Salmos, né? E ele é um pedido que não só Davi, mas muitos outros salmistas sempre colocaram, né? Não seja eu jamais envergonhado, né? Sempre é um clamor daquela pessoa que está atravessando isso, seja dos salmos anteriores que nós lemos de Davi, de outros irmãos, e agora desse ancião, né? Quando uma pessoa está no processo de perseverança, aguardando, né? É interessante que ela sempre deseja assim que no final aqueles que estão acompanhando possam olhar e ver o Senhor na vida dela, né? Acho que é um pouco do pedido desse homem que está suplicando aqui, né? Em ti, Senhor, eu me refugio, eu me escondo, ou eu procuro proteção, não seja eu jamais envergonhado, né? Sempre clamavam de alguma forma para que o Senhor poupasse. A vergonha era uma coisa muito terrível, né, no Antigo Testamento, né? Quando, né, era muito comum, quando você levava os escravos, por exemplo, cortavam as roupas, então as pessoas vinham como escravo, normalmente com a bunda para o lado de fora, né, algemados, em fileira e sendo levado cativo, né, para uma região, ou quando aquele povo dominante escravizava aquele povo na sua própria nação, inseria os ídolos e os deuses, né, era uma vergonha muito grande, né. Quem lembra daquele salmo, né, que diz assim que eles estavam abertos. Tem até um hino, o irmão Roberto gosta de cantar muito, até eu lembrei agora, que nós estamos à margem da Babilônia, né? Eles pedem para que a gente cante um hino da nossa terra, mas como eu vou louvar, né? Eles colocavam as harpas assim penduradas no salgueiro, como eu vou louvar, né? Se Jerusalém está destruída, se os portões estão queimados, se o muro está... Eu não tenho, né, motivos para louvar, né? Então, assim, a vergonha era uma coisa muito... muito forte, né? Para uma mulher, para um povo, né? Para um homem, né? Para uns filhos, né? O Provérbios fala muito disso, de filhos que envergonham pais e tal, né? Então a vergonha era uma coisa assim que as pessoas fugiam, e aqui ele tem pedido e ele clama no versículo 2: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, uma caverna, né? Um local em que sempre me acolha, né? Um local seguro, né? É o que todo mundo deseja, né? Segurança, né? Todo mundo deseja segurança, todo mundo deseja fazer, todo mundo deseja
uma casa segura, uma construção segura, sejam as coisas físicas ou sejam as coisas que a gente não... intangíveis também, né? Relacionamentos, família. Todo mundo quer uma coisa firme, uma coisa segura, uma coisa inabalável, né? Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Né? Isso é algo que me chamou a atenção. O irmão Alexandre Bornelli mandou um e-mail para alguns irmãos também, né, falando sobre Obadias e Elias. Eu até repliquei, achei tão interessante aquele compartilhar que ele trouxe, né, falando sobre a questão de Obadias, que foi um servo de Deus que manteve a sua confiança em Deus também desde a sua mocidade. Quando ele chega para Elias, né, poxa, não faça isso comigo, desde a minha mocidade tenho sido temente ao Senhor e tudo, né, e relata o fato de ter escondido sem outros servos de Deus, sem profetas também. Era um cara que trabalhava dentro da casa de Acabe, num local onde era treva pura, e ele conseguiu viver dentro daquele contexto, mas sem se esfriar, temendo o Senhor a sua vida toda e tentando poupar os seus irmãos, os seus colegas, né? Durante toda a sua vida, né? É muito difícil e é raro hoje em dia, né? Assim, raro que eu digo para a quantidade que nós presenciamos de alguém que serve a Deus desde a sua mocidade. É muito comum. Outro dia, eu conversando com um irmão, não sei se era na guarda municipal, eu falei assim, poxa, irmãos, como tem irmãos, essa palavra alguns gostam de usar, outros não, né? Mas como tem irmãos desviados, no sentido assim, como tem irmãos que se desviaram do caminho do Senhor, né? Se desviaram do propósito do Senhor, ou como cada um gosta de colocar assim. Mas uma quantidade muito grande de pessoas feridas, de pessoas que se decepcionaram, de pessoas que tiveram circunstâncias na sua vida que a fizeram em algum momento se afastar do Senhor e do caminho do Senhor, né? Então ele coloca aqui que o Senhor tem sido a esperança dele desde a mocidade. Você pegar às vezes uma pessoa, um jovem, né, que creu no Senhor ali nos seus 11, 12 anos e mantém a sua confiança até os 60, 70 anos, é uma coisa muito bonita de você ver, né? Uma pessoa que manteve a sua confiança no Senhor durante toda a sua vida, né? Sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes, o compartilhar falava disso, às vezes a gente dá muito valor àquelas pessoas que são usadas em certos momentos da história, né? Ele trouxe o caso como Elias, que é usado naquele momento para dar uma direção, se é Deus, ou Baal é Senhor, né? Ou pessoas que foram usadas assim com intervenções, com milagres, com prodígios, né? Ou pessoas que têm certos dons que chamam a atenção, e às vezes nós acabamos valorizando essas pessoas que têm um certo destaque num certo momento, né, da sua história. Às vezes esquecemos de realmente valorizar aqueles irmãos que vão caminhando durante 40, 50, 60 anos, 70 anos servindo o Senhor com fidelidade, né? Mantendo a mesma fé, a mesma simplicidade, a mesma busca no Senhor, né? Às vezes nós até diante da cristandade atual, isso passa até despercebido, né? Parece uma pessoa que fica meio ali num cantinho e tudo, mas aqui ele coloca na oração dele, lembrando o Senhor, né? O Senhor não esquece, mas uma forma de falar que a confiança dele tem sido desde a mocidade. Isso aparece 4 vezes, no versículo 6 ele diz de novo: em ti tenho me apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Então ele diz, Senhor, eu me apoio no Senhor desde que eu nasci. Claro, a gente não está falando ao pé da letra, né? Porque a criança não tinha consciência, mas desde o momento que ele se entende por um indivíduo e o pai dele transmitiu aquela consciência de Deus para ele, desde aquele momento ele se apoiou em Deus e ele vem se apoiando em Deus em todos os momentos da vida dele, né? E teoricamente a gente poderia pensar assim, né? Diante dos ensinos atuais. Poxa, se uma pessoa é fiel desde que ela nasceu, então não é para ela estar passando tanta luta assim, né? E você vê, ele é um ancião e está pedindo socorro. Quando a gente vai deixar de pedir socorro? Nunca. Nunca vamos deixar, né?
qualquer momento da nossa vida a gente vai estar sempre pedindo socorro, pedindo ajuda, pedindo auxílio ao Senhor, porque essa é a nossa condição. Nós somos homem, somos pó, nada podemos fazer sem Ele, não temos nenhuma segurança em nós mesmos, não temos nenhuma força em nós mesmos, não temos nenhuma sabedoria em nós mesmos. Não é uma coisa que se aprende e depois a gente pode ir sozinho, de forma alguma, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? Fomos ali enxertados nessa videira, essa vida vem dele. E não é uma vida que nós ganhamos para viver isoladamente, é uma vida diária. É como aquela seiva que passa todo dia ela sai daquele tronco e vai para aquele galho, vai para aquela folha. Todo dia. Beijinho. Fica ali com o Samuel, tá? Fica com o Samuel. Depois eu falo com você. Beijinho. E todo dia aquela seiva sai do caule e vai para o galho, para a folha. Então, assim, é uma vida que o Senhor dispensa diariamente, né? Diariamente o Senhor dispensa essa vida. Então, assim, isso às vezes é um pouco difícil da gente compreender. A gente parece que, quando o Senhor diz assim, né? Se nós crermos nele, como diz as Escrituras, então do nosso interior fluirão rios de água viva, né? Aquele que crê em mim, né? E em situações, quem tem sede vem a mim e beba. E às vezes nós interpretamos esses versículos como nós fôssemos receber naquele momento tudo o que nós precisaremos para a vida toda, para nunca mais dependermos de nada, de ninguém, de nenhuma situação. E na verdade não é a vida cristã, é uma vida de dependência total do Senhor e dos irmãos que o Senhor proporciona naquele momento da nossa caminhada, né? Então, assim, dependemos dos irmãos, os irmãos dependem de nós, existe essa interdependência. Por isso que a Escritura reforça que é bom os irmãos viverem juntos em união, né? E no final ele diz ali que o Senhor decreta a vida e a bênção. Então, assim, o Senhor quer um povo, o Senhor não quer uma pessoa, o Senhor não quer um irmão, o Senhor não quer alguém que, né, por si só vai cumprir todo o propósito dele. Isso não existe na nova aliança, né? O Senhor realmente deseja um povo, o Senhor remiu um povo, né? Jesus, né, entregou a sua vida e fez de nós reis e sacerdotes, ou seja, uma nação santa, separada, exclusiva, um povo propriedade exclusiva dele. Assim, não tem pessoas isoladas, né? Então, assim, o que espera a gente cada dia mais aprender a depender de uma forma diferente. Às vezes nós passamos certo momento, não, pô, eu dependo do Senhor. Mas sempre o Senhor vai trazer outra coisa na nossa vida para a gente depender dele de uma forma diferente. Ou por um aspecto diferente, de uma forma diferente, né? Às vezes é um depender, né, físico, às vezes não é um depender físico, às vezes é quase na alma, quase como um sentido de vida para a gente viver, né? Então, assim, existe aquela dependência de, preciso de uma coisa material e o Senhor vai proporcionar, amém. Às vezes isso vai tão lá dentro que é quase como motivo da gente viver. Porque se não tiver o Senhor, para que a gente vai viver, né? Para que a gente vai continuar empurrando uma porção de coisa, 1 milhão de problemas, né? Então chega uma hora que, à medida que a gente vai também se decepcionando tanto com qualquer projeto pessoal nosso aqui da Terra, a gente também pode aumentar o nosso ponto de apoio do Senhor, entendeu? Você deixa de apoiar numa coisa que você não se sente seguro e passa a apoiar em algo que realmente é seguro, né? Então é meio que assim, você vai andando, conforme vai ficando, vai tentando se apoiar naquilo que é seguro, e seguro é o Senhor, né? Então, assim, em Ti tenho me apoiado desde o meu nascimento, né? Os meus lábios estão cheios de louvor e da Tua glória continuamente. Isso é uma coisa interessante, versículo 8, porque normalmente quando é uma coisa que parece um pouco paradoxal para a gente, porque se ele começa o salmo dessa forma, né, pedindo tudo isso, pode parecer que ele não tem motivos para louvar a Deus, né? Pô, mas, né, tô passando por essa situação, aquela, passar essa situação, não seja eu coberto de vergonha, isso e aquilo, então pode parecer que... Mas eu acho que é interessante a consciência desse ancião que está pedindo socorro, ele reconhecer primeiro, eu estou passando por um momento difícil, Senhor, livra-me de ser envergonhado, né? Existem muitas pessoas, ele vai citando aqui, né, que me aborrecem, que me odeiam, que desejam o meu mal, né? Mas ao mesmo tempo ele
consegue olhar para a vida dele e ver que ele tem se apoiado no Senhor. Assim, o que é a vida dele? É uma vida de busca se apoiar no Senhor. Não tem nada mais que ele possa se apoiar. E depois ele, numa terceira etapa, diz assim: a minha boca está cheia do seu louvor. Apesar de eu estar cansado, apesar de eu estar fatigado, apesar de eu estar atravessando todas essas situações difíceis, eu ainda assim tenho muitos motivos para louvar o Senhor. E ele diz assim: tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Tu és, Senhor, esse motivo do meu louvor, né? Assim, mesmo em toda essa situação que ele se encontra, né? Onde talvez uma pessoa que não fosse, diferente do ancião, fosse mais jovem, menos madura, já tivesse N motivos para reclamar, para murmurar, né? Esse ancião lembra um pouco da sua história, da sua mocidade com o Senhor e reconhece que assim, o Senhor é um motivo e isso basta para ele. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeite na minha velhice. Isso é interessante, né? A gente se relaciona com Deus como criança, eu lembro ainda bem pequeno, né? Algumas experiências que eu tive, como adolescente, como jovem, como adulto, em cada fase da nossa vida, apesar da gente ter um relacionamento com Deus, cada fase a gente vê Deus por um outro aspecto, que pelo nosso próprio crescimento, pela própria maturidade e por mudarmos, né, a gente começa a perceber o Senhor num outro aspecto. Então assim, ele foi um homem que confiou em Deus a vida toda, e agora ele para e fala assim: Senhor, na velhice não me abandona. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa velha ser abandonada. É muito comum você ver uma pessoa idosa ser abandonada às vezes pelos filhos. É muito comum você ver uma pessoa idosa que já não tem mais a força do trabalho, né? Que pode já não ter mais aquela glória da força física e não pode, nesse caso, o contexto deles, ir para a guerra, resolver problemas, ser ativo. É muito fácil uma pessoa ser esquecida. Já não mais ser o centro da casa, né? Da conversa, né? Ser esquecido talvez pelos filhos, pelos netos, né? E isso é uma coisa que o Senhor realmente procura sempre advertir a gente, né? A gente nunca abandonar os nossos pais na velhice, né? A gente nunca deixar os nossos pais, honrar pai e mãe é muito mais do que só a situação da obediência, né? Não abandoná-los na velhice. O livro foi de Daniel, né? Velhinho já, imagino eu, jogá-lo, aposentado. Aí veio aquela mão de Deus, né? Escreveu atrás do armário, né? Amém, amém, até que é o pastor. Aí, por que a gente vai chamar, né? Talvez a gente lembre, assim, dos anciãos, né? Quando a gente não sabe o que fazer, né? É verdade. Puxa vida. O jovem tem aquela coisa da força de ir embora, né? Quando o problema aparece, a crise. Ninguém melhor do que quem já passou pelo problema para dar uma direção, né? Do que fazer, né? Aí chamaram o Daniel foi lá. Ele até não ajudou um carro e dá para os seus amigos os carros. O coração do cara no Senhor, o cara o mundo aos pés dele, cara. Babilônia aos pés dele, né? O mundo aos pés dele. O coração do cara no Senhor, não quero nada. O cara é dormir. Eu vou dormir, você pega os teus cargos, dá para os seus amigos. Aí, para mim, o que importa é ter comunhão com Deus, né? Assim, dar valor às coisas do Senhor. É muito difícil, né? É muito difícil. Eu vejo que eu preciso viver essa realidade. Porque a todo instante, Rafael, a gente está dando mais valor às coisas que não são de Deus do que são de Deus. E cresce, parece que é algo que ele desenvolve, que ele toma forma, que ele infla, né? E ele fica grande, daqui a pouquinho você está dando mais valor para aquilo, pelo menos comigo é assim, do que para a palavra do Senhor. Né? Hoje, lendo a palavra do Senhor, eu falei assim, meu Deus, falta prudência em mim, né?
falta sabedoria, falta inteligência. Por que falta tanta coisa, né? Porque o outro lado está inflando, né? Está dando valor a coisas que não são para ser dadas valor. E isso é um perigo muito grande, né? Porque aí a gente cai nessa questão. A gente cai nessa questão de repente vem um juízo de Deus e tu não sabe, você está perdido. Sem discernimento. Você está caminhando para um abismo. Depois que estiver lá, meu irmão, lá embaixo, já era. Depois que estiver lá embaixo, já era. Não tem como voltar, não. Tu vai chorar. Então, Deus fala pra gente se antecipar. Deus fala para sempre pra gente se antecipar, ser prudente, ser diligente. Essa palavra é muito forte. Diligente é santidade, é buscar com esforço, é buscar com vontade, é amar o que você está fazendo para Deus, é ter fé firme no Senhor, ser fiel, né? E você vê essa e Deus, assim, Deus fala para se antecipar. As correções e as palavras é para a gente se antecipar. Se a gente não fizer isso, você pode ter certeza, vai inflar, vai ficar soberbo, vai cometer algum erro e certamente, como é que tu fala? Cara no asfalto. Certamente chama. Cara no asfalto. Assim, é um choque, né? Porque o ancião, ele tem aquela sabedoria, né? E o jovem tem a força. E são coisas que se complementam quando existe uma comunhão, quando existe uma harmonia, né? Numa comunidade, numa localidade, né? É muito comum, às vezes, o jovem achar que o ancião está sempre contra ele. Por quê? Porque o jovem, e é normal, assim, normal dentro de um... Não normal correto, mas o normal dentro de um processo de desenvolvimento, porque o jovem acha que sabe tudo, ele acha que sabe a direção, que sabe o caminho, que vai dar certo. E o ancião já andou aquele caminho. Então, assim, no mínimo, quando a gente olha alguém com 70 anos e cabelo branco, né, aquela pessoa pode ter cometido vários erros na vida dela, mas ela tem muita experiência para, pelo menos, que caminho não ir. Vale a pena parar e ouvir, entendeu? Aquela pessoa, porque muita coisa ela pode até não dizer assim, eu sou exemplo, mas pelo menos ela pode falar, olha, isso eu andei, olha. Né? Às vezes a gente escuta pessoas que nem do Senhor são, mas pelas experiências negativas e amargas da sua vida, né? Essas pessoas mesmo param, às vezes aconselham um jovem uma sabedoria natural, né? Assim dizendo, olha, esse caminho, eu colhi isso, não vá por esse caminho, né? Impressionante. Então, assim, imagina então uma sabedoria divina, aquela que Paulo fala, aquela que vem do Senhor, que vem do Espírito, que foi enxertada numa pessoa que viveu, que andou, que caminhou com o Senhor. Imagina o valor do ancião, né? O que tinha na comunidade cristã daquele tempo, né? As pessoas não queriam aquele jovem pregador que se fazia descer fogo do céu, como diz a garotada, né? É claro, a força do jovem é importante, a participação, né, no corpo, o equilíbrio, né, o complemento, mas assim, como ouvir o ancião é importante, né? Você vê assim, até uma pessoa que bebe, né, meu pai, né, sempre bebeu a vida inteira, hoje não está mais assim, uma coisa que ele sempre orientou muita gente, nunca bebam e não fumem. Mesmo sendo fumante, e mesmo sendo um alcoólatra, né? Que contraste, né? Para você ver que mesmo no erro, a pessoa não tem como ensinar, né? É na queda. Ele não conseguia sair, mas ele sabia que aquilo era ruim. Detalhe, Rafael, que você olha, você vê um bêbado, né? Você olha, você vê um cara falido, né? Em muitos casos, eu vi a história do Barão de Mauá, né, e a mulher dele perguntou para ele num filme que fizeram dele, e agora? O que a gente vai fazer da vida? Agora a gente perdeu tudo, eu não tenho que me prender mais a nada, eu posso ganhar o mundo. Eu posso ganhar tudo, eu não tenho nada, pô. Antes eu tinha para perder, eu estava preocupado.
Eu achei aquilo engraçado. Eu estava preocupado. Agora eu não preciso. Em 2 anos, ele se tornou um dos homens mais ricos do Brasil de novo. Em 2 anos. Porque ele estava resolvido. Né? E com a experiência que ele tinha, era óbvio que ele ia pegar caminhos excelentes, né? E superar aquela questão que eu vou ouvir meu pai, sempre bebeu a vida inteira, né? Eu vou ouvir a minha mãe nunca trabalhou. Cara, mas se você for analisar, uma cozinheira é uma dona de casa é uma excelente administradora. Não é? Presta atenção, como ela administra ali as coisas da casa, comida, alimento, essa questão do dinheiro, como é que minha mãe conseguia com tão pouco alimentar a gente por tanto tempo, né? E a gente procura até algumas coisas na rua, algum tipo de conhecimento da rua, e de repente, se você olhar para dentro da sua casa, você já tem, né? E a gente tem que ter esse coração humilde, né? A gente está falando do coração, porque se a gente for para a palavra do Senhor, eu lembrei, sabe de quem, Rafael? De Roboão, filho de Salomão, né? Tu lembra da história dele? Em vez de ouvir os anciãos, como está aqui, ouvir os jovens do reino, né? Poxa, e ele dividiu o reino, ele acabou com o reino, por causa da negligência do coração. Poderia ter ganho, né? Lembra que os anciãos falaram? Olha, alivia agora as cargas, faz o povo, rapaz, o povo vai ficar do teu lado, olha. Mas os jovens não, olha, pô, se meu pai era um mindinho, agora você vai ver aquilo. Então, e ouviu, né? Olha só como é que é importante, né? Na multidão de conselhos a sabedoria. Como é importante realmente. Como é importante, irmãos, como isso é importante. E às vezes a gente repara que os irmãos de mais idade, tudo, né? Tô falando de uma forma geral, é claro, não estou generalizando dizendo que é assim, mas assim, de uma forma geral na atualidade, como muitos irmãos, às vezes que têm uma certa idade, são sucateados, deixados de lado. Ah, mas e fulano? Fulano não tem mais disposição para pregar não, rapaz. Esse irmão aí, ele, né? E às vezes, né? E aquela pessoa, né? Um irmão de fé, de firmeza, de caminhada, né? De fidelidade ao Senhor. Tem muita coisa para compartilhar, muita coisa para ajudar, né? O jovem, ajudar a gente. E às vezes as pessoas são simplesmente deixadas de lado, né? Não tem o valor no corpo que é importante, né? Não se dá o respeito, né? Eu estava comentando até com o Pablo, com vocês, que eu precisava de um pastor para me apacentar. E quem apareceu lá foi o seu Salomão, né? Eu vou ficar com muita saudade dele. Porque ele restaurou a palavra, né, no meu coração, né? Eu lembrei assim, meu Deus, qual a função do seu Salomão aqui para mim? Aí lembrei de Esdras, né? Quando ele leu o livro, quando o povo tinha voltado do cativeiro, e engraçado que não foi restaurado nada aparente, né? Ninguém chegou ali procurando fazer massa de cimento, ninguém chegou ali procurando um lugar assim logo para primeiro uma restauração interior, justamente, para depois exteriorizar aquela restauração. Levou ali quase um dia inteiro lendo com o livro aberto, lendo aquela palavra, a coisa foi de dentro para fora, né? Isso é lindo, né? E aí ele pregando ali para mim, eu falei, meu Deus, que coisa linda. Deus ouviu o meu clamor, né? Mandou um servo dele me apacentar. E a gente ficou orando, a gente ficou sentindo a presença de Deus. Por várias vezes a gente chorou dentro daquela loja ali, rapaz. Só compartilhando os mistérios do Senhor, né? E eu falei assim, Jesus, tu és até no deserto tomando um maná, né? Um manancial, né? De água viva, né? E meio rigoroso, o irmão bem rigoroso, o irmão meio... Pablo ama ele. A gente chama ele, mas ele é meio rigoroso. E você vê o alerta de Deus, né? Tem que aproveitar essas brechas e pegar, né? Aproveita. Todos nós precisamos de apacentamento, assim, né? A pessoa acha que não precisa de apacentamento, é porque
porque, como Paulo diz, né, não consegue enxergar nada, né? Olha só, ele realmente pede a Deus que Deus não abandone ele na velhice, e ele parece estar entrando na velhice, né? Pela maneira como ele ora, como ele fala. Ele diz assim: não me rejeite na minha velhice, e quando me faltarem as forças, não me desampares. Deus nunca precisou da força dele. Mas é a gente que muda, né? A gente perde a força. Então, muda pra gente. Deus continua o mesmo, mas a forma, né? Meu Deus, eu não tenho mais aquela disposição que eu tinha, fisicamente falando. Ainda que minha alma me impulsiona a fazer tantas coisas, mas me falta aquela força, né? Ele diz assim: não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e o que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, perseguiu e prendeu, pois não há quem o livre. Olha só, a pessoa está na velhice, irmãos, já passou por uma série de coisas, parece aqui o ancião, diversos tratamentos, diversas perseguições. Você imagina assim, pô, agora o cara vai pegar aquela velhice, né? Tal. Na velhice, meu irmão, tá cheio de gente tentando passar a perna nele, tentando dizer: caiu, vai lá, agora Deus abandonou ele, vão cair em cima dele e tal. Você imagina a pessoa sem força, irmão, para se defender, até para se explicar, né? E o pessoal tá cercando ele, né? E ele tá orando, pedindo a Deus, né? Não te ausentes de mim, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Então, assim, você vê que não, né, como a nossa irmã Priscila falou que parece que nunca a gente vai ter vida tranquila. Certamente não. Esse tranquila no modo como a gente imagina, não, né? Mas tranquila de um outro modo, sim. Da certeza que, independente da nossa idade, do nosso estado, para onde Deus nos levar, como a vida mudar, como as circunstâncias se apresentarem, sempre Deus será o mesmo Deus na nossa vida e proporcionará a mesma fortaleza, o mesmo refúgio, a mesma segurança, o mesmo alimento, a mesma fidelidade, a mesma presença, sempre o mesmo Deus, né? Isso sim, isso pode gerar em nós a paz que nós precisamos, né? Eu estava lembrando, sabe quem? Daquele profeta do Aias, eu não sei. Aí eu vendo você falar, eu lembrei dele, né? Um cara que era exemplo, né? Assim, de intimidade com Deus. O sujeito cego, estava lá quietinho dele, não estava num palácio. Bem contextualizado do que nós estamos falando, né? Ele não estava num palácio, ele estava numa casinha bem simples, eu imagino, né? Aí Jeroboão, o filho dele estava morrendo, mandou a mulher ir lá falar com o profeta: o que vai acontecer com meu filho? Mas não vai como minha mulher, não. Disfarça, vai. Faz um penteado, sei lá como é que ela foi disfarçada, que eu não lembro no texto agora. Eu sei, cara, que quando ela botou o pé dentro de casa, ele já falou o nome dela e já falou: o garoto vai morrer. Por que você veio aqui? Blá, blá. E já desenrolou o rolo ali mesmo. Nem ver ele via. Nem ver ele via, né? Imagino eu que até sentado, ele estava sentado, ele ficou, né? Mas um homem que tinha bagagem, assim, um homem que Deus, ele não vê como a gente vê, Rafael. A gente precisa ver os anciões como Deus vê. Você vê, Deus via aquele homem ali como um homem de valor, um profeta, né? Uma pessoa de intimidade. Olha, esse plano vai te procurar. Você fala isso, abriu os olhos deles, né? Como abriu de Eliseu, como... Eu admiro isso no relacionamento entre o homem e Deus, essa conexão, né, de Deus, de não deixar o cara ser enganado, né? Não deixar ninguém achar que está fazendo do homem de Deus um palhaço, né? Eu lembro que eu tomava conta de uma loja da minha mãe e eu fazia, aquele tempo que eu vivia na obra, eu estava muito em contato com as coisas de Deus. Logo você, né, automaticamente você busca mais, né? Você tem mais unção. Aí chegou eu tinha uma funcionária, minha mãe tinha uma funcionária.
né? E o Senhor falou comigo, pode mandar ela embora agora, que essa bermuda que ele está trocando, que o cara está trocando, não é que ele comprou com ela levou para ele, porque é namorado dela. Aí não deu, ele veio, tá, pode mandando embora. Peguei, mandei a menina embora. Depois eu descobri toda a verdade, estava roubando a gente, entendeu? A irmã dela falou, Deus não deixa os servos, Deus não deixa os seus servos serem enganados. Deus até revela o que o outro está pensando, entendeu? Quando você está nessa, eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu acho que com a maioria é assim, quando você está nessa intimidade, quando você está buscando, né, com esse coração totalmente no altar do Senhor, totalmente entregue ao Senhor. Senhor, toma, eu sou teu, meu coração é teu, não tem espaço para nada, só o Senhor, né? Propriedade exclusiva de Deus, né? E me admiro essas experiências. Eu fico muito admirado. Aquela menina que estava sendo estrupada no ônibus, desceu, os caras não estrupar a garota no ônibus. A menina ficou em oração, mulher de Deus, garota santa, sabe? Ficou em oração e o traficante falou, vou levar para ser minha mulher. Meu irmão, quando ele falou isso, veio um anjo, meteu fogo no cara. Meteu fogo no cara. E o cara tirou roupa, tirou calça, e tô pegando fogo, ai, gritava igual um maluco, se jogava no chão, apaga e ninguém via fogo. E ela viu um anjo tocando fogo no cara. Eu sei que arrastaram o cara para fora do ônibus, meu irmão. O cara em chamas. Que ninguém via, mas que ele sentiu e que ninguém duvidou de que estava sendo queimado. Ninguém duvidou, meu irmão. Porque o desespero do cara foi terrível. Era alguém que estava sendo queimado. Então você vê assim coisas, né, que acontecem, né, que Deus se manifesta pelos servos dele quando estão com esse coração no propósito, né? Creio eu também que Deus já permitiu que homens dele, mulheres dele morressem com a mesma fé, mas debaixo também, filho, tu vai nesse propósito. E o cara foi entendendo e alegre. Não é uma coisa de o cara ir triste chorando. Não, o cara foi entendendo, foi feliz, né? Foi porque eu vou cumprir o meu propósito, estou sendo chamado como o meu Cristo foi. Dizem que Pedro morreu de cabeça para baixo, né? Porque não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Isso dizem, não é uma alguns livros católicos dizem isso, mas não é um relato bíblico, né? Mas a gente até crê nessa possibilidade, né? A gente até crê nessa possibilidade, porque ele entendeu que ele tinha que o tempo dele, assim, ele tinha. Foi uma promessa do Senhor para a vida dele. Lembra quando estavam batendo um papozinho? Vocês querem tomar do meu cálice? Certamente. No meu não, mas vocês vão tomar cada um o seu. Vocês vão tomar cada um o seu, como eu estou tomando o meu. Né? E quantos homens? o apóstolo Paulo mesmo, né? Uhum. Combatiu o bom combate, e ali ele entregou a vida dele assim, o cara foi. Cortou a cabeça do apóstolo Paulo. Né? Alegre, assim, feliz. Pô, caraca, eu tô morrendo pelo Evangelho. Tu já viu, cara, esses exemplos? Eu não sei quem já viu, eu já vi alguns exemplos disso que eu não quis ver. Eu nem quis entrar muito no detalhe, né? Por causa do quê? Do coração que não quer aceitar a derrota aparente, quer aceitar somente a vitória aparente, né? E a vitória que o Senhor deseja realmente é o nosso coração ali, totalmente dele, né? Como ele falou, foi quem, meu Deus? Aquele rei foi Abias. Por que tu fizeste negócio com o rei da Síria, né? O profeta falando para ele, né? Não sei quem foi o rei, rapaz, eu esqueci. 2 Crônicas 16,
fala essa história. E o texto muito famoso que o profeta falou para o rei é que Deus percorre toda a terra, cujo coração... Deus percorre toda a terra. Os olhos de Deus percorrem toda a terra buscando aqueles que o coração é totalmente dele. Não tem alguma coisa mais aí não, né? É só isso mesmo, né? É a ideia, assim. Toda a terra, cujo coração é totalmente dele. Você vê, né? Não era nem para ele fazer aliança com o rei da Síria. Ele fez aliança com o rei da Síria, pagou o cara foi lá, destruiu o exército acho que da tribo de Israel, ou ele era de Judá, né? Lutaram e conseguiu resolver o problema dele. Você vê até que os nossos problemas são problemas de Deus. Vê como é que Deus vê a coisa? O ponto de vista do Senhor, teu problema não é teu problema é do Senhor. Não interessa. Né? O problema do Pablo, do Marcelo, no meu não é nosso problema, é o problema do Senhor. Cabe ele resolver. Né? Cabe só o nosso coração estar nele. E olha que ele já estava com o coração já até meio endurecido. Né? Apesar do excelente exemplo que ele deu no passado, acho que foi o rei Asa, né? O excelente exemplo que ele deu, a vida maravilhosa que ele teve, né? Assim, na presença do Senhor. E realmente eu não acho outro erro nele a não ser esse, né? Aí você vê, você citou um exemplo interessante, né? É tão milagroso como alguém morrer assim pelo Senhor, é alguém viver pelo Senhor tantos anos da sua vida. E às vezes assim, às vezes a pessoa vem, aí no caso do Asa, né, assim, no finalzinho tem aquela situação. Uzias também veio bem, aí pega aquela lepra no final, né? Aquela leprazinha no final. Né, o outro também que vem e morre com a doença nos pés, né, porque rejeitou lá a voz do profeta. Então assim, manter a fidelidade por 10, 20, 30, 40, 50 anos é tão milagroso ou mais do que ir para o óleo fervendo e morrer, porque é muito tempo de fidelidade, porque é muito simples a pessoa se esfriar, é muito fácil muito fácil assim. Uma coisa nova, um modismo, olha, tem agora uma maneira assim, tem outra assim. É muito fácil irmos atrás de pessoas, de métodos, de lugares, de novidades, de propostas. É muito fácil. É muito difícil aquela pessoa que, só pela graça de Deus mesmo, né, que se mantém ali. Gente, você imagina, hoje temos todos os irmãos, a palavra, o Senhor, o Espírito derramado, tudo isso. Você imagina aqueles irmãos que andaram ali quantos anos, alguns até sozinhos. Como foi o caso do Obadias que a gente deu o exemplo, né? Realmente assim, requer realmente aquela disciplina interior, aquela certeza, aquela resolvida de que a pessoa escolheu um caminho, trilha aquele caminho ali até o final. Realmente eu acredito que isso tem um peso para Deus muito grande, né? Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Ele está bem resolvido no versículo 14. Quanto a mim, tranquilo, eu vou esperar. A pessoa já é idosa, imagina, né? A minha boca relatará a tua justiça e de contínuos feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o número. Então, ainda que eu não saiba, que eu não entenda, que eu, não tenha compreensão exata, ele está muito certo de que ele decidiu esperar em Deus e louvar a Deus sempre. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente, né? Tu tens me ensinado, a Deus, desde a minha mocidade. Olha a mocidade de novo aí. E tem toda uma história com Deus, o salmista aqui, nesse caso, o ancião. Pô, Senhor, tu tem me ensinado desde a mocidade. Cada escolha minha, cada decisão, cada situação que eu coloquei, que eu pensei, o Senhor tem me ensinado desde que eu era bem novinho, né? E até agora eu tenho anunciado as tuas maravilhas, né? Toda essa relação que se manteve assim, durante um período muito grande de tempo. E agora, quando ele chega na velhice,
ele percebe uma fase diferente na vida dele, ele diz: não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Eu falo assim: Deus, não me desampare, há muita coisa para eu falar para essa geração ainda, há muita coisa para eu falar para a geração que ainda virá. Me sustenta ainda, olha a percepção dele, né? Me sustenta ainda, né? E grandes coisas tem feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Mas se a gente lembrar o início da oração dele, ele está clamando socorro desesperadamente, né? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Olha a percepção dele. Quem não foi a vida, não foi o diabo, não foi nada. Ele fala: tu, Deus, tu mesmo, o Senhor que me tem feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda em vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Olha só que percepção. Olha alguém que tem a percepção de que Deus é o dono dele plenamente. Deus é dono dele, Deus é que permite ele passar angústia, Deus é que tira ele da angústia, Deus é que faz ele, né, ter faz ele ver, né? Porque tem coisas que ver são coisas difíceis, né? Às vezes tem coisas que nós jamais gostaríamos de ver, né? Como a gente compartilhou, não sei se foi segunda-feira passada, se foi aqui, né? Quanta coisa Davi viu que foi pesada, né? Uma filha violentada, um filho morto, né? Um outro filho pendurado e decepado, né? Pelo capitão do exército dele. Quanta coisa ele teve que ver, teve que encarar, né? Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente, Senhor. E ele termina o salmo assim com uma proposta de alegria, uma proposta de louvor, né? Eu também te louvo com a lira, eu celebro a tua verdade, meu Deus. Eu cantar-te-ei salmos na harpa ao Santo de Israel. Os meus lábios te exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que o Senhor me remiu. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim, né? O que é ter uma história com Deus, né? O que é ter uma história de caminhada, né? Que segurança melhor alguém pode ter na sua velhice do que ter caminhado com o Senhor durante toda a sua mocidade, sua juventude, sua idade adulta, né? Teve filhos, criou filhos, né? E tá vendo agora as outras pessoas que chegaram naquela idade já partirem, né? A gente não tem isso ainda, né? Mas imagina, você vai chegando nos 50, nos 60, as pessoas que você ama todo dia vão... E fulano, partiu. E ciclano que estava com a gente, partiu. Você vai entrando num outro aspecto da vida que deve dar para o ser humano uma certa inquietação. E por isso ele começa a clamar: Senhor, não me desampare na minha velhice. Imagina, é uma outra percepção, né? Quem pensa em morte hoje, com 30 anos? Ninguém. Quem pensa em morte? Ninguém, pô. A gente pensa de vez em quando, conversando, né? O Senhor e tal, mas assim, todo dia não é uma conversa dessa idade, né? Mas o sábio pregador também fala em Eclesiastes, né? Quando você passa a ter medo da altura, né? Quando suas pernas passam a tremer, quando seus olhos já não veem mais da mesma forma, né? Como Paulo diz, quando esse tabernáculo começa a se dissolver, né? O nosso Deus permanece o mesmo Deus amoroso, fiel, gracioso, presente na nossa vida, aquele mesmo que nos sustentou quando saímos do ventre da nossa mãe, que nos guardou na nossa juventude, né? Que nos guardou na nossa vida adulta, também vai nos guardar na nossa velhice, né? Então ele guarda a nossa saída, guarda a nossa entrada para sempre, né? Ele guarda toda a nossa caminhada, né? E quando a gente vai amadurecendo e ganhando um pouco mais dessa realidade a cada dia, isso traz um certo descanso. Às vezes você conversa com uma pessoa madura, assim, no Senhor, ela está sempre
interiormente descansada. Às vezes ela tá cheia de problemas, cheia de situação, né? Caramba, uns meses atrás eu conversei com uma irmã, rapaz, já com quase seus 90 anos. Irmã Raimunda, eu falei assim, meu Deus, que alegria. Quando dava vergonha, quando eu terminava de conversar com ela por telefone, ela no hospital, cara, que riso, que alegria, que riso que ela dava, que alegria, sabe? E definhando na cama do hospital, definhando mesmo. Filho chorando, definhando, e a alegria dela. E aí, irmão Rafael, tudo bom? Mas uma coisa, que é aquilo que Jesus falou para os seus discípulos, né? Ninguém pode tirar. Ninguém pode tirar. Que alegria, né? E a filha dela depois foi me visitar no trabalho e falou, Rafael, como eu vi médico e psicólogo chorar na beira daquela cama com a minha mãe. Sabe? Pessoas que tinham tudo na vida. Quando olham aquela circunstância, olham aquela situação e falam assim, mas eu não tenho o que essa mulher tem. Eu não tenho isso que ela tem. Ela pode estar nessa situação, mas ainda que toda a situação seja adversa, o que ela tem, eu não tenho. Esse Deus, né? E essa relação com esse Deus, né? E a pessoa se dobrava, se prostrava, não tinha como não reconhecer o Senhor na vida daquela pessoa, daquele irmão necessitado, né?